Olá, novamente. Eu acho que já estou ao vivo. Estou. Então, continuando, deixa só esperar o doutor Igor entrar novamente na live e eu conseguir aceitá-lo para a gente continuar com o que a gente estava conversando. Doutor Igor entrou, um minutinho. Vamos ver se eu fiz certo aqui. Um minutinho, gente. Entrou. Tô ficando bom nisso. Doutor Igor. Já pode me chamar de novo. A gente, nesse meio tempo aqui, comeu, tomou café, para descontrair um pouquinho. Então, continuando. Pessoal, só uma interrupção, Silvio. Pessoal, Perfeito. a gente... Tá me ouvindo bem, Silvio? Tá me ouvindo bem? Eu tô, agora tô. Ó, pessoal, boa noite. Para quem entrou agora, a gente está fazendo uma live com o Dr. Silvio Santo Neto, que é o tabelião e registrador do cartório de Carapina, que é o cartório em Laranjeiras. A título de referência, o antigo cartório Antônio Maria. Ele não gosta que eu falo, mas eu falo mesmo assim. Silvio é o tabelião novo lá, é aprovado em primeiro lugar no concurso e se dispôs a estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento e trazendo informação aí para quem é advogado, estudante de direito, qualquer um sabe, o direito extrajudicial, sobretudo o direito notarial e registral. A gente já está no segundo bloco, a gente fez uma interrupção para salvar o vídeo, e eu vou estar anotando aqui algumas perguntas práticas de vocês. E já conversei com o Silvio está aqui realmente para responder essas perguntas. E ainda que, eventualmente, a gente não tenha as respostas de plano, o cartório dele está ali em Laranjeiras, está aberto. Sempre que vocês tiverem dúvidas ou algum tipo de serviço, quiser compartilhar com ele as suas experiências e os seus trabalhos, o Silvio é uma pessoa super do bem. Inclusive, está aqui no nosso escritório hoje, né, Silvio? nos honrando com sua... Vim aqui porque necessitava de ajuda para entrar na live. Silvio, pode continuar. Senão não entrava. Do pessoal. Sim, pode falar aí. Não, pode continuar. Fiz essa meia introdução, te apresentei novamente. Perfeito. Vamos aí para a parte conclusiva do que tu quiser tratar. Eu vou pegar as perguntas do pessoal aqui. Perfeito. Eu só vou falar 3 coisas rapidinhas que eu acho bem interessante. Com relação à renúncia, vou ser rápido. Com relação à renúncia, pagamento da ameação e usufruto e a cessão de bem específico. Rapidinho. Eu não entendi essa parte, não. Hã? Eu não entendi o que você falou. Ah, perfeito. Vou falar só de 3 temas rápidos que eu acho interessante, para a gente não perder não deixar de falar isso, que às vezes há problema no cartório e tem umas questões que podem ajudar muito. Então, com relação à cessão de direito hereditário, né? A cessão de direito hereditário só pode ser feita por escritura pública e só por escritura pública. Não pode haver cessão quando o bem... Não há aquela exceção do artigo 108 que diz que até 30 salários mínimos pode haver extinção, modificação de direito real por meio de contrato particular. Ela sempre é feita por escritura pública. E importante que ocorre no cartório às vezes, mas há determinação legal, né, que é ineficaz a partilha feita, a cessão de bem específico do espólio. Porque a partilha é uma universalidade, é indivisível, a herança, né, é indivisível na universalidade, não poderia haver uma cessão específica de bem. Ocorre que o Zeno Veloso ele diz que quando todos os herdeiros comparecem à escritura de cessão e cedem um bem específico, isso seria válido. Assim, eu não recomendo nunca que se faça, que um comprador, né, um cessionário, adquira um bem dessa forma. Contudo, às vezes há casos que é necessário. É necessário, não há outro jeito.
E eu compartilho o entendimento do Zeno Veloso, que há riscos, deve ser ressaltado na escritura, contudo, é um procedimento que o comprador, o cessionário, deve ser avisado que pode haver risco, pois deve ser cumprida ainda essa cessão em inventário, mas que é possível. Não é recomendável pelo risco do cessionário, mas é possível. Em Cachoeiro, no Rio de Janeiro, chegavam, não na sessão, mas quando vinha inventário para registrar, várias sessões de bem específicos, e geralmente as pessoas cumpriram, não teria problema. Tá? Então, nesse ver, apesar de alguns cartórios não fazem, eu não vejo problema. Óbvio que, como disse, mais uma vez, o comprador, o cessionário tem que saber dos riscos. Né? Eu já tive um problema com relação a isso aí, foi bastante curioso. A hipótese era a seguinte, coisa nova mesmo. O cara faleceu, tinha 2 imóveis e um valor em dinheiro. Negócio assim, 100 mil em dinheiro. Um herdeiro fez uma cessão dos 2 imóveis. Que realmente existe essa discussão. A cessão, eu acabei fazendo ela, endossei ela pelo cartório, o cartório fez. Fez a cessão do imóvel com a participação de todo mundo. Até aí sem problema. Só que o inventário era judicial. Ele fez a cessão para apresentar dentro do inventário judicial. Não sei por que razão, eu não era o advogado do inventário, eu entrei só para ajudar nessa cessão. Quando ele apresentou a cessão dentro do processo, o juiz barrou. Falou, não pode haver cessão parcial. Aí eu fiquei revoltado, né? Peticionei, eu não era nem advogado do processo, eu fiz ofício. Falei, Excelência, como é que eu vou fazer uma cessão de dinheiro? Porque era a cessão dos 2 imóveis e dinheiro. Eu ia fazer a doação, a cessão do dinheiro, era só sacar e partilhar. E realmente o juiz não aceitou. Eu fundamentei com base na resolução 35. Ela tem um textinho lá que fala que é possível a cessão parcial desde que todos concordem. Mas o juiz não aceitou, não. Ficou por isso mesmo, perdemos a cessão e a gente acabou. O que a gente fez mesmo? Aí ele recebeu a parte dele, depois vendeu por escritura pública. Deu uma dor de cabeça. Pois é, eu não concordo. Perdão, Igor. Perdão, Antônio. Eu não concordo. Eu não concordo. Acho que se todas as pessoas estão concordes, o próprio artigo diz que é ineficaz, ou seja, é questão de eficácia, que se as partes concordam, os outros herdeiros depois da partilha, não vejo problema. Mas tem que haver uma cautela incrível nisso. Com certeza. Ocorre, às vezes, que quando há uma sessão parcial... Mandar um abraço para a Marisa Amado, que acabou de entrar na nossa live. Doutora Marisa. Olá, Marisa, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Marisa, então, lá de Serra Sede, né, doutor Silvio? Serra Sede. Ocorre quando há uma sessão parcial que, para que seja feito o inventário, né, o inventário judicial, as partes devem, os outros herdeiros devem comparecer ao inventário. Diferente quando ocorre uma sessão total de toda a herança, que o cessionário pode fazer sem a participação dos herdeiros, porque já houve a cessão total da herança. E, né, isso é um detalhe que tem que tomar muito cuidado quando tem sessão, né? Porque depende... Que deu certo? Coisa de escrevente que virou advogado. Olha só, a gente sabe que a gente pode acumular alguns atos dentro da escritura. Então eu tenho um inventário com uma renúncia, que seria um outro ato, com uma cessão de direitos. O que eu sempre faço quando algum cartório me consulta acerca de cessão de direitos ou quando algum cliente realmente me consulta acerca de cessão de direitos? Eu peço para fazer a cessão de direitos e dentro da cessão de direitos, onde todos os herdeiros estão cedendo, eles abrem uma cláusula de procuração, cobram os emolumentos da procuração para dizer o seguinte, olha, essa é uma cláusula de procuração permitindo que o cessionário assine uma eventual escritura de inventário no futuro. Então, não ficaria só na cessão. Eu tenho uma cessão e uma autorização expressa para que ele vá lá na frente e assine a transferência desse bem. Seja através de uma compra e venda, ou seja através do próprio inventário. E deu certo. Só não deu certo judicialmente. Não, isso é bem interessante, porque quando há uma cessão total, não tem problema que pegue a herança toda, né? Mas há algumas determinações que só os herdeiros podem fazer.
quando há sessão parcial. Há nomeação de inventariante, né? Porque faz parte, não pode ser só o cessionário. E também há declarações como existência de outros filhos, sucessão herdeiros, que geralmente cabem mais aos herdeiros, entendeu? E então assim, a sessão sempre eu acho um pouco perigosa, né? Assim, sempre pode haver algum erro, mas cabe ao cessionário ser esclarecido de todos os problemas. Uma questão interessante, que eu sei que o nosso tempo está acabando, mas em São Paulo, há algumas decisões... Ô Silvio, tem uma pergunta aqui que é uma pergunta boa, hein? Boa para não dizer o contrário. A pergunta é o seguinte, vamos pensar, eu também estou pensando aqui, porque eu tenho um caso prático. Pode falar um pouco sobre o direito real de laje, por que não pegou no Brasil? O direito de laje é realmente um tema complexo, né? Mas vamos conversando, vamos pensando nisso, que eu vi a pergunta aqui, a pessoa se chama Bayer, eu não sei o nome direitinho. Ô Bayer, o tema é estreito mesmo, tá? Nossa Senhora, direito de laje, por que não pegou no Brasil? Tio, vamos pensando aí, ver se a gente consegue falar alguma coisa depois. Eu tenho umas experiências com relação ao direito de laje. Mas depois eu era de Cachoeiro, né? Mas que geralmente tem muito isso, né? Não tem direito de laje, mas geralmente tem um problema fundiário incrível. Vou falar rapidinho. É porque para ser constituído o direito real de laje, a propriedade principal tem que estar averbada. E quase nunca está. Entendeu? Então é por isso que não é muito difícil. A pessoa já tem que estar averbada a propriedade de baixo, né? A primeira. Né? Então, isso aí é o que a gente sempre encontra de dificuldade, porque a ideia do direito de laje é você resolver um problema. E resolver de uma forma menos custosa e menos demorada. Só que na medida que você tem que regularizar a área, a conversa fica diferente. Porque eu tenho aqui em cima, morando no último andar, um neto, que seja um neto, só que o terreno não está em nome nem do avô, enfim, começa a complicar. Eu tenho um caso em São Paulo, estou tentando resolver. O pessoal de São Paulo, nem te contei, né, Silvio? O pessoal de São Paulo tem procurado a gente, passou documento. Olha só que legal, que complicado, né? Eles fizeram um prédio. O prédio parece que tem 12 andares, certo? No último andar, houve um consenso do condomínio de que eles permitiram uma pessoa construir mais um apartamento. Olha só que doideira, permitiram construir mais um apartamento. E agora essa pessoa quer fazer o quê? O direito de laje. Aí eu falei, olha, por que lá em São Paulo ninguém resolveu isso? Porque assim, a gente olha para São Paulo e pensa, São Paulo tem todos os carros, todos os experts estão lá. Comecei a estudar. Eu falei assim para o cliente, olha, não seria mais fácil a gente mudar a planta do prédio inteiro, averbar a planta do prédio com acréscimo de um andar? Aí veio a bomba. Bacana, a ideia seria ótima desde que a prefeitura permitisse construir. Ou seja, a construção do 13º andar foi irregular. Seria irregular. Aí surgiu um problema. Será que eu consigo fazer o direito de laje sobre uma situação irregular? E eu não vou te contar os detalhes não, que o cara tem muitas ideias lá e realmente ele quer resolver um problema prático, mas o prático dele já extrapola aquilo que a legislação permite. Ele não poderia ter construído no 13º andar. E construiu. Então, eu tenho mas nesse caso, Igor, assim, está construído, né? Acho que a gente tem que tentar solucionar. A prefeitura era para ter impedido antes, né? Está construído. Eu acho que num caso desse, olhando assim rapidamente, acho que até poderia. Complicado, né? Mas eu acho que poderia. Entendeu? Então, mas... por exemplo, surge a hipótese. Por que não fez uso capião? Porque uso capião... Aí eu fui conversar e procurar os fundamentos. Aí ele tentou fazer uso capião, procurou a gente para essa finalidade e falei, olha, uso capião, a gente vai ter que dizer que essa casa, esse apartamento é de alguém. Vai ser contra quem essa uso capião? E realmente não é contra ninguém. O que houve um consenso de que ele poderia construir. E então,
Aí eu conversei com ele, francamente, falei, olha, não sei se tu vai conseguir registrar, porque tem uma vedação aí na legislação. Ele falou o seguinte, não, Igor, não tem problema. Só que eu preciso ter um documento para dizer que eu construí e todo mundo concordou, porque daqui a pouco vem meu neto, vem blá, 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 o condomínio se desfaz, muda o síndico, muda os moradores, eu não consigo mais prova de que eu construí, ainda que ilegalmente, todo mundo teria concordado na época. Então, eu tenho trabalhado com ele aí para construir um título. Tal como a gente faz contrato de compra e venda, contrato particular, não é o título ideal, mas é o título possível, que o fato existe. A pessoa comprou, no caso, a pessoa construiu no 13º andar do prédio que não podia, e ele precisa de um documento. Ou seja, é um tema realmente ainda muito difícil, porque pelo menos... É complicado. Você já pensou que documento fazer? Não, eu acho que seria o direito de laje. Só que seria igual aquela escritura que não dá registro. Ele teria um título e futuramente ele ia brigar por esse título. A ideia dele não é registrar. A ideia dele é ter um documento... É ter um documento, né? A ideia do direito de laje eu acho a melhor. Não, eu acho que ela surgiu a partir dessa conversa da Uso Capião. A gente fechou e estou trabalhando com ela. Devo lavrar essa escritura, inclusive aqui, porque me parece que não tem vedação de lavrar aqui, porque seria um documento quase que obrigacional, onde o condomínio iria assinar. Mas é em São Paulo, realmente. Mas interessante. Bem interessante. Eu posso só te falar mais duas coisinhas do inventário aqui? Não, fica à vontade, fica à vontade. Que eu acho interessante. Já respondemos uma pergunta, acho que a gente não respondeu, tá, Baia? Mas a gente, pelo menos, suscitou o debate aqui. O tema é complexo. Suscitou o debate. Olha só, com relação a algumas decisões em São Paulo, em caso de inventário, pode ser em divórcio também, mas é mais comum em inventário, o pagamento da meação do viúvo ou da viúva em usufruto. Né? E é interessante, é um tema pouco utilizado aqui no Espírito Santo. Eu, quando era registrador de imóveis, o segundo ofício de notas fazia escritura dessa forma, eu registrava, mas não vejo ser muito difundido aqui ainda, né? Que consiste mais ou menos no seguinte, há a comunhão de bens entre o casal, né? Há o falecimento de um dos cônjuges, né? E nesse inventário, o pagamento da meação do esposo, do marido, da esposa, do cônjuge supérstite, né? É pago em usufruto. Acho interessante, e qual que é a ideia disso tudo? A comunhão é uma universalidade de bens. Todo mundo, é diferente do condomínio. Na comunhão, todo mundo, a pessoa dos dois, né? Do casal, no caso, né? Ou do casal, ela é assim, uma pessoa é dono de tudo e a outra é dona de tudo também. Não há divisão. Se há 4 imóveis, não são 2 imóveis de um, 2 do outro, 50% de um, 50% do outro, não. É tudo de todos, tanto que só pode vender em conjunto, né? Com isso, assim, a meação ela é extremada, no caso, individualizada, ou até especificada, como tem no julgado de São Paulo, só quando há dissolução do vínculo conjugal, que você faz o pagamento, né? Faz a extremação. Nada impede, como é a propriedade total, né? A comunhão total de direito, nada impede que esse pagamento seja feito em meação, em usufruto. Penso ser muito interessante essa questão. Em São Paulo, como eu disse, é mais corriqueiro. Por quê? Porque isso dá um planejamento sucessório, um planejamento tributário muito bom. Óbvio que se todo mundo estiver de acordo. Pode os filhos ficarem com a nua propriedade e o cônjuge que sobreviveu com usufruto. No Espírito Santo, como não há imposto da extinção do usufruto, não haveria nenhum problema. O que ocorreria? Ia pagar um ITCMD, né, da herança principal, com meação, e o pagamento seria feito do usufruto e os filhos com a nua propriedade. Entendi. E a renúncia seria feita assim, ia pagar um imposto só, porque se faz de outra forma, dando um percentual da herança
em bem imóvel, móvel para o cônjuge supérstite, gera um outro imposto, mais emolumento, e eu penso que dessa forma facilitaria muito. Não tive ainda casos disso na minha serventia. Não sei se você já teve alguma coisa assim, doutor Igor. Pessoas que trabalham no cartório de notas. Só uma coisa que eu vi que talvez você já pegou isso lá em Cachoeiro na sua época de registrador. Tu comentou que não existe o imposto na extinção do usufruto. Não existe agora, na verdade, né? Tu deve ter pego escrituras lá em que a doação com reserva de usufruto era feita sem o recolhimento do imposto. Você lembra? Pois lembro, não, mas teve muita discussão, mas no meu entendimento na época, que geralmente tinha doação com reserva de usufruto, só cobrava 2%, e não 4%, né? Porque tinha uma discussão nisso. Eu, pelo meu entendimento na época, A gente até conversou sobre isso e a gente futucou o código para ver, né? Porque é uma situação complexa. Eu pagava 2, eu pagava 4. Mas antigamente, eu não sei se a legislação permitia ou não, o pessoal não pagava. Hoje em dia, não. A regra hoje, na lavratura de inventário e doação, em TCMD, sempre se paga o imposto antes. Então, essa discussão do imposto, ela ficou mais fácil, até mesmo para controle da própria Secretaria da Fazenda de Estado. Porque paga antes, então essa discussão ela acaba, pelo menos com relação ao imposto, né? Então, agora o pagamento com usufruto eu não conhecia essa técnica aí, não. É interessante. É óbvio que pode haver certas resistências do registro de imóveis normal, né? Só que eu acredito, mais uma vez, depende da conversa do advogado com o cliente. Porque caso tenha tempo de fazer o documento e pedir se o registrador não aceitar, alguns vão aceitar, com certeza. O doutor Elvésio, com certeza, aceita, né? Que ele é bem moderno nesse sentido, em Vitória, né? Pode haver alguma resistência, mas se a pessoa tem tempo, pode suscitar uma dúvida e ver como vai se comportar, não vejo problema. Ajuda muito, principalmente se o patrimônio for grande, né? É menos um futuro imposto. Né, assim, planejamento sucessório. E por fim, doutor Igor, tem mais algumas coisas para falar, mas daí depende do tempo aí, das perguntas. Pessoal, façam perguntas aí, hein? O Silvio, vou mandar uns abraços aqui para o pessoal saber que a gente está acompanhando tudo aqui, ó. Tá com a gente Jean Carlos, GL, Lídia Monteiro, ADV, Marcelo Henriques. Marcelo, amigaço nosso, deve estar por aqui no escritório. Cadê você, Marcelo? Liliana, Ogione Gomes. A Marisa acabou de comentar que todos aceitam aqui na Grande Vitória, o que é muito bom. É bom. O que eu não tive o caso prático, senão eu teria comentado. Ó, a Marisa, do alto da experiência dela no cabelonário de notas, com certeza, né? Sim. É diferente, né? Acertou nessa questão. José Carlos, Elaine, Bianca, Mayra, Lucília Stanzani, é mesmo? Formou comigo em 2007. Ô, Lucília, prazer ter você aqui. Nossa, tô velho mesmo. Eu formei em 2007, Silvio. Dona Antônia tá aqui também, tô mandando um abraço. Camila, Maria da Penha, Lília, Lele Santos. O Felipe tá aqui, que é o FN, Larissa. O áudio está ótimo, a live perfeita. Obrigado, Liliana. Jéssica Rocha, advogada aqui do nosso escritório, está em home office. Jéssica, estava com saudade de você. Beatriz, Kátia Robert. Kátia Robert também formou comigo em 2007. Pessoal lá de Cachoeiro, Silvio. Eu formei lá na sua antiga cidade. Vovô Lelé lá. Lopes, Liliana, Marcelo, Vinícius, Wilson, Soliane, advogada contadora de altíssima qualidade, professora do IFES. Neia, Tomás, Miguel Gonçalves, meu tio lá de Suzano, São Paulo, Raquel, Marisa de Deus Amado. Obrigado pela presença, Marisa, registradora. Obrigado também. Márcio Paulo. É uma honra, Marisa, estar na live, né, Igor? É bom. A gente fica até com um pouco mais de receio, né? Que a gente estuda bem. Muito mais, né? Mas a Marisa, além de estudar, tem muito mais história que nós dois. Vamos ser sinceros. Conhece tudo que a gente tem procurado entender. Essa que é a realidade. Doutora, obrigado pela sua presença. Nossa presidente da comissão está aqui. A Paula também, né? Oi?
A Paula do Sinoreg, que salva a gente em tudo no Sinoreg. Eu não vi ela aqui não, ela tá com a gente? Tá aí, acabou de passar. Ó, Maria, passou, não vi, Paula, desculpa, não te vi. Ah, tá. Não, a Paula daqui a pouquinho eu vou fazer uma estátua dela no cartório, porque o que ela ajuda com relação a isso, viu? Que dá tanto problema. Ó, Mariana, Rosilda, André, Paulo, nossa presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral, que está proporcionando para a gente esse momento, doutora Catarina, que está aí do seu lado, que eu sei, está nos ajudando aqui no escritório, Keila de Carvalho, José Carlos, o presidente do OAB está com a gente, ô Silvio, o Risque. Doutor Risque, bom, prazer. muito obrigado pela presença aqui na nossa live. Não sei se eu já conhecia, esse é o doutor Silvio, atual tabelião do Cartório de Registro Civil e Notas lá de Carapina, o antigo Antônio Maria. Presidente do OAB está com a gente aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado também. César Altaíde, tabelião também. Cecília, André, Paula, Gabriela. Agora encontrei você, Paula Sinorelli. Márcio, Giovana, César, a Baia é lá do Rio de Janeiro. A Baia é do Rio de Janeiro. Olha que legal. Gente do Rio de Janeiro nos assistindo. Fernandes, Chácara, Isis Primo, Júlia, muita gente. Eu vou até suspender, senão eu não volto não, Silvio. Melhor você continuar aí. Gente, muito obrigado pela presença. Silvio, volta aí que eu me empolguei. Não, perfeito. Só vou falar mais uma questão para que, com relação à renúncia da herança, que os advogados prestem muita atenção na hora da renúncia. Primeiro, que a renúncia ela é irretratável e irrevogável, né? E, geralmente, as pessoas, já, com relação ao planejamento sucessório, querem renunciar, geralmente tem um problema, querem renunciar para a mãe. Entendeu? Geralmente é para a mãe. E dá errado. Daí vem, geralmente. Nunca é para o pai. Isso, eu sempre vejo isso, geralmente é para a mãe. Isso desde o registro de imóveis. E, então deve prestar muita atenção, porque as partes chegam. Esses dias eu no cartório, que eu analiso todas as escrituras antes de irem, né, serem assinadas, quase a gente estava fazendo isso que eu vou acabar de falar para você que não é para fazer. Porque geralmente os filhos renunciam achando que é para o monte, e daí, como não vai ter outro herdeiro, iria para a mãe, que, né, seria o cônjuge que sobreviveu, né, quando não tem mais nenhuma classe de herdeiros, vai para a mãe. Né, quando não há filhos, vai para a mãe. Né, vai para a mãe, no caso, a esposa. Além da meação. Só que deve prestar muita atenção na renúncia se os renunciantes não têm filho. Porque se tem filhos, a herança toda vai para os filhos. E não para... A pessoa fez a renúncia achando que iria subir ao ascendente e, na verdade, a renúncia chamou o descendente. Chamou o descendente. Eu já tive um caso, Silvio, que a pessoa fez isso em 2012, certo? E foi descobrir que não daria certo. Eu não estava envolvido. Quando me procuraram quando advogado, falaram, olha, não tem mais o que fazer. Renúncia é irrevogável e irretratável. E agora, na sua renúncia, eu expliquei para o cliente, com a sua renúncia, o seu filho é o herdeiro. Não, meu filho tem 12 anos. Falei, então ficou judicial. Olha que pepino. Pois é, então, no caso, tomando o exemplo que você falou da sessão que o juiz não concordou, assim, a renúncia é irretratável e irrevogável, mas ela pode, né, pode ser anulada por erro, no caso. E no caso seria um erro de direito com os efeitos as consequências jurídicas do caso. Poderia haver uma anulação. Nesse caso eu não defendi isso, porque a escritura foi lavrada em 2012, então não tinha convalidado aí. Convalidou. Passaram os 4 anos já, né? Exato. Então a princípio, né, pode fazer uma reratificação da renúncia, pode, vai complicando um pouco a ser retratado, falar que houve erro, todo mundo teria que comparecer, mas, mas em outras palavras, é melhor tomar um cuidado incrível nisso, né, para não ter que passar por essa parte. Né? Porque vai que, como você disse o exemplo do juiz,
faz a renúncia, protocolo, e ele fala, ó, agora não pode mais não. E aí? Né? Pode mudar a cadeia sucessória indo para os filhos, e pior ainda, imagina que todos são 3 irmãos, só um tem filho. Todo mundo renuncia, vai pro filho de um, imagine o rolo que dá na família isso. Tem que tomar muito cuidado e, ó, ocorre bastante. Já peguei no registro de imóveis assim, ocorre, não é pouco não. É bom para advogado prestar atenção, que no dia a dia a gente acaba esquecendo também. Né? A gente, assim, no dia a dia o advogado tem que estar sempre lembrando isso. Acaba, né, muita coisa, tudo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Silvio. A pergunta é da Kátia Roberts, estudou comigo lá em Cachoeiro. A gente se formou em 2007. Obrigado, Kátia, pela presença na live. Ô, Silvio, a Kátia é de Cachoeiro, então talvez tu consiga dar uma resposta até com mais ambiente, né? Porque tem a cultura, né? Ainda que exista a lei, a cidade tem uma cultura. A pergunta dela é a seguinte, ó. Como proceder se o registro dos lotes que estão arrolados no inventário tiveram os registros cancelados por força de uma sentença alheia ao inventário? Eu vou ler de novo até para eu entender. Como proceder se o registro dos lotes que estão arrolados no inventário tiveram registros cancelados por força de uma sentença alheia? Eu acho que entendi o seguinte. Foi feito o inventário, arrolou-se um rol de bens e foi feita a partilha. E depois, uma sentença fora do inventário cancelou o registro, ou seja, aquele bem possivelmente foi partido por quem não teria mais o direito. Como proceder? Eu acho que foi isso que eu entendi. Obrigado pela pergunta, cara. Assim, se essa questão do registro foi o registro que o de cujos efetuou comprando, adquirindo imóvel, houve o cancelamento, né? Se é isso que eu entendi dessa questão do registro, que o falecido tinha um imóvel, comprou, sei lá, de alguma forma, e o registro foi cancelado posteriormente. E antes disso foi feito o inventário. Nesse caso, eu acho que dá para tentar o uso capião de 5 anos, né? Que diz que quando você tem um título registrado e ele é cancelado, o seu prazo diminui para 5 anos. Entendeu? Acho que o espólio teria que entrar com uma ação de uso capião para poder reaver esses bens. Se for isso que eu entendi. Pode ter um entendimento que o registro do loteamento foi cancelado. Aí complica, né? Porque daí, em tese, não teria o bem, né? Nessa questão. Se foi cancelado o registro e se alterou naturalmente a propriedade, o inventário ele perdeu o objeto. Ainda que tenha sido partilhado e tal. Mas assim, cabe discussão, tá? A gente tá falando aqui do cartório. Mas eu tô até pensando o que teria, assim, nesse caso, eu tô até pensando o que teria de em Cachoeiro que possa ter acontecido isso com um loteamento. Eu fiquei nos 2 cartórios, não vejo... Não sei, eu acho que deve ser algum registro que foi cancelado da pessoa. Não estou lembrando nada em Cachoeiro. Silvio. Não é porque o caso é de Cachoeiro, não é porque como a Kátia é de Cachoeiro... Não, claro, estou pensando assim. A gente já ia tentar resolver aqui. E deixa eu te falar uma outra coisa aqui, fazer uma menção honrosa. Doutora Elisa Galante está aqui com a gente. Você conhece Elisa Galante, Silvio? Conheço. Elisa, não é a Nelisa não, a Nelisa é a filha. A Elisa é advogada importantíssima no estado inteiro, no Brasil. Foi minha professora de Direito Administrativo lá em Cachoeiro, na FDCI. Salvo engano, 3º ano. Doutora Elisa, muito obrigado pela presença. Satisfação revê-la aqui na nossa live. Obrigado por tudo que me ensinou. Sou muito grato. Então, não conheço a Elisa. Elisa é a mãe. Conheço a Nelisa, então. Confundi. E ela comentou aqui sobre a doação, a renúncia que é sempre feita para a mãe. Ela disse aqui para a gente o seguinte, ó. Historicamente, justifica a proteção à mãe. Hoje, com a participação maior dos pais, possivelmente a história será contada diferente. Antigamente, então, se tinha essa proteção pela mãe, que, na verdade, a mulher é sempre a frágil da relação. Não mudou muita coisa, mas
é uma situação histórica que a gente vive, né? Doutora Elisa trouxe essa informação para a gente relevantíssima aqui. A doutora Marisa informou que na Serra teve. A doutora Marisa informou que na Serra teve um cancelamento de loteamento. E a doutora Catarina tá falando que deve ter sido em Jacareípe, né? Em Jacareípe, isso eu já não sei. Em Cachoeiro nunca teve nada disso, não. Entendi. Ó, a doutora Marisa, Cachoeiro nunca teve. Uso capião tabular. Eu vou ser sincero. No caso, quando tem um cancelamento do registro, né? Ó, bens que estão em inventário podem ser usucapidos por terceiro? Pergunta de Larissa Costa, advogada. Eu não vejo problema, não. É posse, Acho né? que pode. É posse, né? Não há... Pode sim, não há esse... comprovada. Maria Luísa também está com a gente, registradora civil lá do IBS. Pessoa boníssima, que eu conheci por conta do concurso também. Enfim, Silvio, acabou as perguntas. Pode continuar aí ou a gente vai para o final. Cortou, doutor Igor. Eu vi as perguntas aqui, eu acho que é só. Se você quiser continuar aí ou continuar para concluir, fica à vontade. Não, eu já vou encerrar. Eu só vou comentar um assunto que a gente estava conversando ontem, né, na realidade, que você falou a respeito das certidões do registro civil no inventário. Para o inventário ou para qualquer outra escritura. As certidões do registro civil. Interessante que eu fiquei olhando no código de norma tudo, não vi nada específico que falasse de prazo das certidões de casamento ou de nascimento. Contudo, doutor Igor, eu pensei, eu acho que para que seja realizado um ato com segurança jurídica, as certidões têm que ter um prazo razoável de emissão. Não pode a pessoa chegar com 40 anos, comprar um imóvel, entrega a certidão do que era do pai dele ainda quando nasceu, né? Tá toda amarela a certidão. Temos que, assim, como o nosso objetivo é primar pela segurança jurídica, temos que buscar isso, né? Buscar e, sempre que possível, pedir as certidões atualizadas. Às vezes pode ser um pouco relativizado, um ano já pode, você consegue ver na situação, só que não podemos, assim, fazer atos com certidões muito antigas. Mas não há nada no código de norma, você tinha me perguntado, tem alguma coisa que às vezes as partes não gostam, específico disso, a não ser para casamento. Tem que ser 6 meses para habilitação. Só que pelo entendimento geral do direito, do direito notarial, né, que o tabelião tem que dar segurança jurídica a todas as nossas atividades, né, eu penso ser necessário, entendeu? Que as certidões sejam atualizadas. Só esse ponto que eu achei interessante, que a gente tinha conversado, e mais um caso interessante também, que é rápido, isso eu posso falar, que o senhor me perguntou, sobre se o falecido, geralmente acontece com a esposa, né? Não tem CPF, como que faz? Faz uma escritura de nomeação de inventariante. Essa eu não sei. Mas até que é fácil de resolver. Faz uma escritura de nomeação de inventariante, o inventariante vai na Receita Federal e tira o CPF para o espólio. Fácil. É rápido, assim. Tem que abrir o CPF, que a gente tem que enviar, tem DOI, tem tudo, e todo mundo tem que ter CPF no ato. Só isso, assim, as considerações principais. Olha só uma pergunta. E deixo para você conduzir. Olha só, no caso de certidão, no caso da certidão de óbito, com erro no nome do filho, impede o inventário? É possível retificar extrajudicialmente? É possível, né? Porque é comprovado por documentação, dá para fazer a retificação pelo artigo 110 da 6.015, mas também não vejo necessidade, porque o óbito é declaratório, faz prova efetiva mesmo do óbito, e as outras questões são declaradas, às vezes comprovado por documento, mas não vejo muito direito a surgir disso, não. O importante é ter a certidão, fazer o inventário e comprovar a certidão de nascimento do filho. Pode ser feito, pode ser feito. Aparece no cartório as pessoas tentando retificar isso. A gente faz, na medida do possível, né? Que às vezes não tem como,
Mas não vejo muita utilidade prática nisso. Fiquei sabendo que o INSS pede que conste união estável, entendeu? Tem uma discussão sobre isso. Eu não aceito, na hora da declaração do óbito, eu só aceito o óbito com uma escritura de união estável ou um escrito particular. Tem gente que já aceita só na declaração. São Paulo aceita só por declaração. Como aqui não tem nada específico disso, eu não aceito, a doutora Paula de Goiabeira também não aceita, estava conversando com ela, só que é discutível, né? Mas... E também não vejo... Aí, ó, como? Cariacica não aceita. Doutora Catarina não aceita. Pra gente aqui, ó. Cariacica ou é a Fabiana ou é o Milson? O Milson. Pois é, eu também não vejo nem porque tanta... O INSS que pede, não vejo porque tanto pedido nisso que, em tese, não era nem para o INSS aceitar isso como prova. Era para ter um outro procedimento. Mas isso já é um lado que a gente não consegue, né, não sabe direito, que é o que vem do INSS. Não vejo razão para isso, porque é tudo declaratório. Mas é um tema polêmico, tá? Todo mundo tem... São Paulo aceita só por declaração, né? Que é São Paulo, tem o maior estado do país, né? Mas não vejo porquê ainda, né? Aceitar. Pois bem, acho que a gente pode concluir então, Silvio. Eu queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter se proposto a trazer tanto conteúdo prático, né? Não só jurídico, doutrinário, mas quando a gente conversa com um tabelião de um cartório da nossa cidade, pelo menos aqui da Serra, a gente acaba falando com quem vai resolver. A doutora Marisa está aqui também. E o que eu tenho sempre a dizer sobre todos vocês, tanto desse concurso quanto do outro, é a proximidade que a gente pode ter. Às vezes a gente tem essa dificuldade no judiciário, mas com relação aos cartórios, ô Silvio, Oi, agora voltou. voltou, travou geral, né? Perfeito. Então, eu também... Doutor Igor, não sei se as pessoas ouviram seu agradecimento, mas quero agradecer a você, a doutora Catarina, a OAB, a subseção. A Marisa colocou 17ª subseção da OAB Serra. Foi ótimo, porque eu estava em dúvida qual era o número da subseção. E agradecer a OAB, a você e a todos que ouviram. Espero ter ajudado um pouco. Eu ganhei até um prêmio, um presente, uma máscara da OAB, né, em tempos de é ótimo, né? E agradecer a todos por ter ouvido. Eu estou lá no cartório, né? No cartório de Carapina, que fica em Laranjeiras, que as pessoas se confundem isso, que a gente fala que é Carapina, depois fala que está em Laranjeira, a pessoa fala, mas está em Carapina ou Laranjeira? É que Carapina é o distrito, né? E Laranjeiras é o bairro, né? E qualquer problema, qualquer questão, podem ir lá que eu vou tentar resolver. Eu sei que eu ainda tenho muito a aprender na parte de tabelionato, no registro civil principalmente, que eu estou há pouco tempo, 1 ano só, né? E ainda mais resolvendo o problema administrativo do que o problema do cartório, porque o cartório é grande, né? Tem muita gente, uma confusão, tudo, e dá uma dificuldade incrível para tudo. Mas estou aqui tentando ajudar. Quem quiser pode aparecer lá, que a gente começa. Quero agradecer a doutora Marisa pelas dicas dela que ela fez, né? E acho que com certeza a gente vai se encontrar sexta-feira, né, doutora Marisa?
que vai ter reunião no sindicato, e a gente vai conversar com certeza e trocar uma ideia. Tá bom? Tá certo, então. Silvio, muito obrigado. Muito obrigado. Cadê a Catarina? Catarina, vem dar agradecimentos aqui também. Catarina tá aqui. Vai dar um tchau também. Ô, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela participação na nossa live. Obrigado. Estamos todos aqui. Olha só que legal. Vou mostrar um pouco de bastidores aí, ó. Os bastidores. Galera, muito obrigado. Um abraço, boa noite. Tchau.